Olá, povo meu, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos vós. Vem comigo no Gotejando Doutrina e vamos aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Pega a sua Bíblia aí e abra comigo em 1 Timóteo, capítulo de número 5. Vamos ler aqui o versículo de número 8. 1 Timóteo 5, 8. Que diz assim o texto: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Vou repetir: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então entende isso aqui, irmãos. Isso aqui é um princípio muito importante que nós precisamos pôr em prática na nossa vida. O aconselhamento bíblico, a doutrina apostólica, ela é aquilo que vai nos conduzir ao céu. É aquilo que vai garantir a nossa salvação. Então, é muito importante a gente viver a palavra de Deus na íntegra, né? Não só viver de teoria, mas viver de prática. Mas para a gente praticar, a gente precisa conhecer. E para conhecer, você tem que estudar a Bíblia, você tem que se dedicar aos ensinamentos bíblicos. Porque se você não conhecer, você não vai saber o que fazer e da forma como fazer corretamente para você agradar a Deus e a ser um praticante da palavra do Senhor. E esse texto aqui, ele nos mostra um princípio muito importante para nós, como cristão. E ele diz que nós temos que cuidar dos nossos, e principalmente os da nossa família. Porque se não fizermos isso, estamos negando a fé e sendo pior do que o infiel. Então repare que o texto, ele aponta para duas classes aqui. O texto diz: aquele que não cuida dos seus, primeira classe, e principalmente os da sua família. Então são duas classes aqui que nós temos que cuidar deles, que nós temos que velar por eles, né? São duas classes: aquele que não cuida dos seus, primeira classe, e aquele que não cuida principalmente dos da sua família. Então, quem é os nossos e quem é os da nossa família? Vamos por parte. Vamos ver aqui um texto bíblico de Lucas, capítulo de número 8. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 8. Abre a sua Bíblia aí comigo. Vamos ver esse texto aqui. Lucas, capítulo de número 8, que diz assim, ó, no versículo 19, Lucas 8, do 19 ao 21, diz assim, ó: e foram ter com Jesus a sua mãe, os seus irmãos, mas não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: Jesus, está lá fora a tua mãe, os teus irmãos, e querem te ver. Mas Jesus, respondendo a eles, disse-lhes: minha mãe, meus irmãos, são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Vou repetir o versículo 21. E Jesus respondeu-lhes e disse: minha mãe, meus irmãos, são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Então aqui a gente consegue identificar essa segunda classe aqui, que é principalmente da sua família. A família que o texto bíblico que nós lemos se refere, está se referindo, segundo as palavras do próprio Jesus, porque a Bíblia responde a própria Bíblia. Segundo o Senhor Jesus, a família, nossa família, né, é aquele que faz a vontade de Deus e pratica. Essa é a nossa família. Então,
Resumindo, segundo as palavras do Senhor Jesus, a nossa família é os nossos irmãos em Cristo, que vivem na obediência a Deus, que vivem praticando os princípios de Deus. Esses são a nossa família. Então aqui a Bíblia já desvenda uma classe importante. Mas o texto vai dizer: aquele que não cuida dos seus, e principalmente da sua família. A nossa família a gente já identificou qual é. A nossa família é os nossos irmãos em Cristo. Por quê os nossos irmãos em Cristo? Porque para ser da nossa família, espiritualmente falando, tem que ter sido lavado e comprado pelo mesmo sangue que nós. Nós fomos lavados e comprados pelo sangue precioso de Jesus naquela cruz. Então só aqueles que reconheceram isso, só aqueles que entregaram a vida para Jesus e reconheceram Jesus como o único suficiente salvador de suas vidas, só esses é que foram lavados e comprados verdadeiramente com o sangue de Jesus, porque não rejeitaram a Jesus. Então esses é que são a nossa família, né? Espiritualmente falando, biblicamente falando, a nossa família é os irmãos em Cristo. Agora, quem é os seus que o apóstolo Paulo está se referindo aqui? Aquele que não cuida dos seus e principalmente da sua família. Os nossos, irmãos, os nossos é a nossa parentela, é a nossa descendência, são os nossos familiares biológicos, né? Nós podemos dizer assim, é o pai, a mãe, os filhos, a esposa. Esses é que Paulo se refere como os seus, aquele que não cuida dos seus e principalmente os da sua família. Negou a fé e é pior do que o infiel. Então, meu amado, então são duas classes distintas, né? Eu vou dividir em família carnal, né, e família espiritual. Família carnal é a nossa família cotidiana, o pai, a mãe, a esposa, os filhos. E família espiritual são os irmãos em Cristo, aqueles que reconhecem Jesus como nós, como o único e suficiente salvador de suas vidas. Então são duas classes aqui que o apóstolo Paulo, que a doutrina apostólica, está nos ensinando a cuidar deles. Caso contrário, se a gente não faz isso, a gente se torna pior do que o infiel. Vou repetir o texto, 1 Timóteo 5,8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, família carnal, biológica, e principalmente os da sua família, família espiritual, os irmãos em Cristo, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, meu amado, a Bíblia ela é muito clara em nos ensinar a cuidar da nossa família. Nós temos que cuidar, proteger, né? Eu me lembro que quando o Senhor ele aparece para Caim, né? Ele fala: Caim, aonde está o teu irmão Abel? E Caim responde: sou eu porventura guardador do meu irmão? Por que Caim respondeu dessa forma? Porque Caim já tinha matado Abel. Foi o primeiro homicídio sobre a face da terra. Caim, irmão de Abel, matou seu próprio irmão. Por que matou? O próprio texto bíblico nos afirma que ele matou Abel porque ele ficou com inveja das obras do seu irmão, porque as obras do seu irmão eram melhores do que as dele. Porque Deus recebeu as obras de Abel, seu irmão, mas não recebeu a dele. E ele ficou com inveja, foi lá e matou o seu irmão. Então quando Deus aparece para ele na virada do dia, porque todos os dias na virada do dia Deus aparecia para conversar com eles, e Deus falou: Caim, aonde está o teu irmão Abel? E ele disse: porventura sou eu guardador do meu irmão? Sabe por que ele responde assim, irmão? Sabe por quê? Porque quem não guarda o seu irmão é porque já matou ele. Se não matou fisicamente, já matou aqui, ó, no coração, que é mente. Coração é mente, né? Se não matou fisicamente, é porque já matou aqui no coração, né? Por isso que Caim respondeu daquela forma: sou eu porventura guardador do meu irmão? Ou seja, ele está dizendo o seguinte: olha, não tem compromisso com meu irmão, não sou guardador do meu irmão, não. Por quê? Porque ele respondeu isso? Porque na verdade ele já tinha matado o seu irmão. Quem não guarda o seu irmão
Quem não cuida do seu irmão, quem não protege o seu irmão, é porque já matou ele. Ainda que seja aqui, ó, no coração, mas já matou. Então, irmãos, é muito importante nós obedecermos esse princípio. Nós precisamos, é nossa responsabilidade, cuidar dos nossos irmãos, cuidar da nossa família biológica, da nossa família espiritual, os irmãos em Cristo. Nós precisamos obedecer esses princípios. Sabe o que eu tenho visto nesses últimos tempos? Os irmãos que se dizem cristãos, né, tendo mais cuidado de outras classes, tendo mais cuidado com o ímpio do que com o próprio irmão, valorizando mais o ímpio do que o próprio irmão, do que a própria família, dando mais valor ao ímpio do que a própria família. Meu amado, se você se diz cristão e está tendo esse tipo de atitude, a Bíblia diz que você é pior do que o infiel. Então começa a mudar a sua atitude, se encaixe com a doutrina de Deus, se encaixe. Isso aqui é doutrina, isso aqui é graça pura, pura graça. Se você não se enquadrar isso aqui, você está fora. Você não faz parte do reino de Deus. Você não pode ser chamado de filho de Deus. Porque você tem que ter cuidado da sua família. Você tem que proteger e, se necessário for, dar a vida por eles. É isso que diz a Bíblia. E se você não faz isso, você é pior do que um infiel, diz o texto. Então tem pessoas que dizem que é cristão, que dizem que é irmão, que dizem que é da tua família, mas não está nem aí para você. Não cuida de você, não te ajuda. Então, se você está agindo assim, muda a tua postura, meu amado. Você precisa cuidar dos seus e principalmente dos da tua família. Ou seja, principalmente, a palavra principalmente vem primeiro, os teus irmãos em Cristo. Aqueles que confessam a Jesus como seu único e suficiente Salvador, como você confessa. Esses têm que ter prioridade na tua vida. E cuidar da sua família, meu amado. Cuidar da sua família requer um monte de situações. Cuidar da sua família é proteger, é amar, é estender a mão, é ajudar. E se necessário for dar a própria vida, isso é cuidar. Cuidar da sua família, né? Significa você priorizar eles em tudo. A Bíblia diz que nós temos que amar a todos, ajudar a todos, mas eles têm que ter prioridade. Por isso que o texto diz, mas principalmente os da sua família. Eu quero ler um outro texto aqui com você que faz concordância com esse texto que nós lemos. Gálatas 6,10, abre a tua Bíblia e volta um pouquinho, você está em Timóteo? Volta um pouquinho, Gálatas 6,10. Olha o que diz. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos na fé. Quem são os domésticos na fé? Os teus irmãos em Cristo, aqueles que confessam a Jesus como você confessa, como o único e suficiente Salvador, aqueles que foram, que valorizaram o sacrifício de Jesus no Calvário e foram comprados e lavados e remidos pelo sangue de Jesus que foi derramado lá. Então esses têm prioridade. O texto é claro, façamos o bem a todos enquanto temos tempo, mas principalmente dos domésticos na fé. Então, os teus irmãos em Cristo, a tua família espiritual, a Bíblia diz que ela tem prioridade. Se você não está priorizando os teus irmãos, se você não está priorizando a tua família, você está na contramão dos princípios de Deus, meu amado. Então volte para o caminho original, priorize a tua família. Antes de ajudar lá fora, ajuda aqui dentro primeiro. Antes de querer estender a mão lá para fora, estende a mão primeiro aqui. A tua família tem prioridade. Se você não cuida da tua família, meu amado, que está perto de você, que está ali do teu lado ali, como que você vai querer cuidar de quem está lá fora? Então vamos mudar essa postura aí, vamos se enquadrar nos princípios de Deus. O texto é clássico, meu amado. Não tem dúvida, isso aqui não tem dúvida não, é só você entender, é só você deixar o Espírito Santo,
né? Esmiuçar esse princípio dentro do teu coração. Não endureça o teu coração, priorize a tua família. Eu tenho visto irmãos aí valorizando mais o pecador, valorizando mais os infiéis, né? Como diz Paulo, aqui mesmo na carta a Timóteo, amigo mais dos deleites do que amigos de Deus. Meu amado, mude a tua postura. A tua família tem que ter prioridade. Antes de ajudar lá fora, ajuda aqui primeiro, né? E ajudar a tua família, amar a tua família, abraçar a tua família primeiro, dar prioridade à tua família, exige de nós várias situações. Como por exemplo, se você está precisando de comprar um material de construção para fazer uma reforma na tua casa, e você sabe que um dos teus irmãos tem uma loja de material de construção, então prioriza comprar com ele. Vai lá na loja dele e compra com ele. Não que você não possa comprar em outras lojas, você até pode, mas primeiro abençoa o teu irmão, a tua família. Tem um segmento aí que eu não vou falar o nome deles para não dar glória para eles, que eles fazem isso, irmãos. Eles se ajudam entre si, ó, se ajudam entre si, primeiramente entre si, né? Primeiro entre si. Tudo que eles estão precisando comprar, tudo que eles estão precisando adquirir, primeiro eles vão procurar saber se os irmãos deles têm, para depois, se não tiver, aí eles compram em outros lugares. Mas primeiro eles priorizam aqueles que estão ali junto com eles ali. Por isso que Jesus falou que os filhos das trevas é mais prudente do que os filhos da luz, porque o cristão está deixando passar batido esse princípio. Ainda fala assim, eu cansei de ver cristão falando: eu prefiro comprar com ímpio do que comprar com um irmão em Cristo, porque o cristão é problemático. Meu amado, não pensa assim não. Não pensa assim não. Ele é teu irmão em Cristo. A Bíblia diz que você tem que priorizar ele. Se você tem um irmão que tem um mercado, então vai fazer compra lá no mercado dele. Pastor, mas se o preço dele for muito mais caro, chama ele num canto, é teu irmão em Cristo, você tem liberdade. Hebreus 3,13, exortai-vos uns aos outros no tempo que se chama hoje. Você tem liberdade para chamar o teu irmão no canto e falar assim: meu irmão, eu quero te priorizar, eu quero comprar contigo aqui, mas teu preço está meio salgado, melhora o teu preço aí, né? Então, meu amado, você tem liberdade, mas você tem que priorizar o teu irmão primeiro. Agora, se não tem nenhum irmão, se não tem ninguém da tua família que tem o que você precisa, aí você vai e compra lá fora. Mas a prioridade é dos irmãos em Cristo. Então priorize. Cristão, homens de Deus, mulheres de Deus, passa a obedecer os princípios de Deus, passa a fazer aquilo que Deus determinou para nós. Os infiéis estão fazendo a parte deles, segundo os princípios deles, mais do que a gente fazendo os princípios de Deus, cumprindo aquilo que Deus nos ordenou. Olha o que Jesus falou, que nós lemos aqui: a minha família são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Então pratica, meu amado, não fica só no ouvinte não, pratica a palavra de Deus, para que você seja casa firmada na rocha, que vai soprar o vento, vai correr os rios, vai vir a tempestade e a tua casa vai permanecer de pé, porque você é praticante da palavra e não somente ouvinte. Então priorize a tua família, meu amado. Priorize. Se até hoje você não obedeceu esses princípios, então passa a obedecer esses princípios a partir de hoje, e tu verás a glória de Deus na tua vida. Fique em paz com essa palavra e até a próxima, em nome de Jesus.